Bem, pessoal, boa tarde, boa noite, na verdade, né? Segunda aula online que nós estamos produzindo para o conteúdo do pessoal de segurança do trabalho. Dando continuação ao cronograma da matéria, acho que encerramos, na verdade, o material de análise de risco e estamos aguardando apenas o retorno de vocês com as atividades, tá bom? Vou colocar no grupo hoje, junto com a aula, o e-mail para o qual vocês devem encaminhar até a próxima semana o trabalho de vocês, para que eu faça a avaliação e pontue conforme o conteúdo que for disponibilizado, tá bom? Então, dando continuação ao cronograma, um dos itens que a gente precisa abordar é sobre normas, tá? Fazer um apanhado geral, acho que é a ideia que eu tenho em relação à abordagem, fazer um apanhado geral sobre normas em si, o que é uma norma, como são as normas, quais são as normas regulamentadoras de trabalho, um pouco do histórico. E, por fim, finalizando essa parte de normas, a nossa ementa ela aborda normas específicas para serem tratadas. E aí eu vou verificar, junto com a documentação da escola, quais são essas normas, mas a princípio eu quero já deixar adiantado a vocês que eu acho importante estarmos aprofundando um pouco do conhecimento sobre NR10, né, que é uma norma básica importantíssima, NR35, que é a norma sobre a NR10 é trabalho em eletricidade, correto? E a NR35 trabalho em altura. Acho que são as duas normas que, independente da ementa, eu vou estar abordando com vocês. E a ementa ela vai estar abordando outras normas para poder estar complementando o curso da nossa matéria, tá bom? O material que eu estou usando foi disponibilizado por um amigo, ele é engenheiro de segurança da Fossolim Consultoria. Eu preferi dar esse conteúdo em cima do material que ele disponibiliza nas palestras, porque eu acho que é um material bastante completo. É um material que já aborda praticamente todas as normas, faz um resumo básico de tudo, mas que leva todo o conteúdo conforme eu gostaria de estar apresentando. Então, para não ter o trabalho de montar, né, também o PowerPoint e tudo, foi muito bem montado, inclusive eu ajudei ele a fazer o conteúdo do material que vai ser apresentado, então eu tomei a liberdade em consenso com ele em estar utilizando isso nas minhas aulas, tá bom? Então, por isso que vocês vão ver a logomarca da Fossolim nos slides que vão seguir. Vocês me desculpem, a questão da voz está um pouco falhando, porque a garganta com esses dias de chuva acaba que não responde muito bem. E aí, provavelmente, ela vai falhar um pouco durante a aula, tá bom? Então, tá. A base da segurança do trabalho nas empresas, basicamente, são as normas regulamentadoras de segurança, correto? Foi gerada na portaria de 3.214, de 8 de junho de 78. Basicamente foi de onde veio, né, a ideia inicial em relação às normas regulamentadoras. Quando a segurança do trabalho começou no Brasil? De onde vem esse conceito de segurança do trabalho? No Brasil, as regras de proteção à saúde e integridade do trabalhador, elas vão se fazer valer apenas como força de lei. Tornaram-se em 1943, quando surgiu a consolidação das leis trabalhistas, a CLT no caso, que é o principal instrumento para regulamentar as ações de trabalho, né, e proteger os trabalhadores como um todo. Apesar de todas as evoluções que vieram desde os anos de 1943, somente em 1978 entrou em vigor as NRs que nós conhecemos hoje. Hoje vivemos, inclusive, um processo de modernização, em algumas visões, sucateamento, mas aí depende da vertente que a pessoa está, das normas de trabalho que estão sendo modificadas. E aí tirando alguns direitos e flexibilizando alguns deveres em relação ao trabalhador e ao empregador. Isso aí provavelmente a gente vai estar debatendo mais à frente, mas a princípio vamos pegar as normas tópico por tópico para que vocês tenham uma noção de quais normas a gente consegue abordar. Em 1943, foi criada a CLT, né, Consolidação das Leis do Trabalho. 1944, instituída a criação de CIPAs, que são as Comissões de Prevenção de Acidentes no país. Em 49, foi criada a primeira CIPA na área portuária, nas campanhas de docas de Santos, em São Paulo. Em 66, criado o Fundacentro, que é a Fundação Jorge Duprá.
que fala sobre medicina e segurança do trabalho. Acho que é a pioneira em relação a isso. Em 77, foi promulgada a Lei 6.514, de 22 de dezembro, que altera o capítulo 2 da Consolidação da CLT, relacionada à segurança e medicina do trabalho. E em 78, por fim, criada as normas regulamentadoras, que são as NRs, como a gente conhece. Mas, afinal, o que são normas regulamentadoras, né? O que são essas normas? Normas regulamentadoras, também conhecidas como NR, regulamentam e fornecem orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à medicina e à segurança do trabalho no Brasil, como anexos da consolidação das leis do trabalho, não são de observância obrigatória para todas as empresas. Um adendo importante é que hoje temos em vigor 32 NRs, algumas vão ser revogadas, ainda está em questão de justiça, se vai, se não vai, sendo que elas são numeradas até a 33, tá? A 27 foi revogada em 2008. Isso aqui provavelmente vai estar mudando, está no slide, mas vai estar sendo modificado conforme as modernizações das NRs, como eu havia dito. Mas, e por fim, para a gente fechar esse conceito do que é uma NR, normas, pessoal, é apenas uma organização de algum fato onde isso tem poder de lei, né? A norma regulamentadora do trabalho, de segurança do trabalho, por lei, ela é aplicável a qualquer empresa, dentro, né, dos seus contextos internos à norma, de questão de quantidade de funcionários, de porte da empresa, etc., mas ela tem força de lei, onde o descumprimento dessa norma ou itens dessa norma podem acarretar em punições, inclusive prisão ou fechamento das empresas, que não estiverem em cumprimento ou em ordem conforme determinado pela norma. Inclusive, para nós da área de segurança, o descumprimento ou omissão de itens normativos também colocam-nos em questão de sermos responsabilizados juridicamente, né? O técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o médico de segurança do trabalho, ele está com suas atividades vinculadas e respaldadas conforme as NRs. E essas NRs, elas norteiam nossas ações, e se a gente toma ações fora dessas normas e essas ações não são bem-sucedidas, de acordo à avaliação do juiz ou de um júri, seja lá do que for, a gente pode ser penalizado por força de lei por descumprimento da norma. E aí a gente tem, né, os nossos direitos trabalhistas, direitos profissionais até cessados em alguns momentos. Conhecendo as normas regulamentadoras. Os textos e instruções que vão seguir vão ter base as normas regulamentadoras, porém vão ser apenas um resumo, tá? Eles não vão abordar os quesitos completos de cada norma, não. A gente tenta colocar aqui o tópico, título da norma, e aí a gente faz um resumão do que a norma trata. Eu não vou estar lendo todos, porque vai ficar uma aula muito extensa. Mas, dentro do possível, as normas que eu achar mais pertinentes, a gente vai estar fazendo um apanhado rápido dela. Essas normas têm como função introduzir, né? Essa apresentação aqui, no caso, tem como função introduzir para vocês no mundo das normas e de forma a elucidar, na verdade, a forma de como aplicá-las. Primeiro, para se entender normas, para se estudar normas, é importante você ter 3 pilares básicos que você não pode deixar de esquecer. Número 1, é preciso ler a norma totalmente e conhecer os seus requisitos. Ou seja, vocês vão aplicar praticamente normas, né? Seu trabalho hoje, o trabalho do Tec Segurança é aplicar as normas e manter essa aplicação no dia a dia. Então, é importante você estar com a leitura completa da norma. Ter ideia, número 2, para aplicá-la de maneira funcional, ou seja, fazer prática, né? Tornar aquelas ações de papel e escrita em ações práticas diárias, conscientizando, aplicando, cobrando, organizando, todas as funções que vocês vão desenvolver para que as normas sejam de fato aplicadas e respeitadas, que é o mais importante. Ter o apoio da chefia para colocá-lo em prática, porque às vezes a gente tem diversas ideias para colocar as normas em prática,
mas quem está acima da gente, que tem a caneta para assinar nossas autorizações, nem sempre tem o mesmo entendimento. Então, é aí que entra a questão do argumento, a questão de comprovar que dentro da norma aquele requisito é obrigatório e mostrar que aquilo ali, se não for atendido, quais são as ações que a empresa vai ser penalizada, né? Não só a gente como profissional, mas a própria empresa por não estar permitindo a aplicação correta das normas. Então, é importante ter esses 3 pilares para a gente entender como aplicar. E um outro pilar que eu acrescentaria é que ler a norma uma única vez não é o suficiente. Você precisará ler a norma e sempre que possível e necessário consultar a norma. E aí eu lhe digo uma coisa importantíssima. Consultar a norma não quer dizer que você vai comprar um livro e esse livro vai ter todas as normas e você vai usá-las para sempre. Não. As normas, elas mudam, elas são atualizadas, elas são modificadas porque são leis. Às vezes vão ser ajustadas de tempos em tempos, incluídos itens, retirados itens. Então, sempre que for necessário, você precisa buscar a norma mais atualizada para poder estar aplicando junto aos seus colaboradores, junto à sua empresa. NR1 é a primeira norma que nós colocamos na lista. Ela vai determinar que as normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho, obrigatoriamente, deverão ser cumpridas por todas as empresas privadas e públicas, desde que possuam empregados seletistas. Determinará também que o Departamento de Segurança do Trabalho é o órgão competente para coordenar, orientar, controlar e supervisionar todas as atividades inerentes da competência das DRTs regionais e determina as responsabilidades do empregador e a responsabilidade também do empregado. Tá? A norma NR1, ela organiza todo o contexto das normas em si, como que se aplica, como é que vai se proceder, quais são os conceitos que vão ser aplicados da NR2 para frente, quem é empregador, o que é empregado, o que são DRTs, o que é a questão do médico do trabalho, entendeu? Todos os conceitos vão partir, na verdade, da NR1, que é a NR que norteia todas as outras. Um adendo aqui que a gente coloca, que é importante observar nesta norma NR1, que vai determinar a obrigatoriedade da emissão de ordem de serviço por parte do empregador. E aí a gente pode chamar isso como as OS, né? Como se fosse um documento que respalda o funcionário a executar a atividade tal. Então, essa NR1, ela trata isso também. Pergunte a si mesmo, a empresa em que atua emite ordem de serviço para informar os trabalhadores sobre os riscos aos quais estão expostos? Então, inicialmente, já inicia-se todo o processo dessa forma. O funcionário vai executar uma atividade e, por lei, por força da norma NR1, a empresa é obrigada a fornecer um OS, as quais indicará ao funcionário se ele está exposto ou não a certos riscos. E, a partir dali, o funcionário assina, dando a autorização ou permitindo sua aplicação de mão de obra naquela função, ou também tem o direito de recusa, que, infelizmente, em algumas situações, existe esse direito, mas não é executado. Mas, como técnicos e profissionais da área de segurança, a nossa função é fornecer o documento com a ordem, né, de toda a atividade que vai ser executada, quais são os riscos que eles estão expostos, e aí o funcionário lê e dá o de acordo ou não. Aí já são outros processos. A NR2, ela é uma norma que trata de inspeção prévia. Ela vai determinar que todo estabelecimento novo deve solicitar a aprovação de suas instalações aos órgãos competentes e que a certificação, né, de aprovação das instalações vão ser por meio de modelo pré-estabelecido. Ou seja, uma norma que vai falar sobre o ambiente de trabalho do funcionário, questão jurídica, da formação do ambiente para questão de construção, essas coisas. A NR3 trata de embargo ou interdição, né? A questão de você estar permitindo ou não o avanço de uma atividade ou de uma empresa, a depender de se essa empresa está atendendo aos requisitos dessa norma, ela vai ser embargada ou interditada conforme as necessidades que sejam indicadas na norma. E aí, sanadas essas situações, geralmente as empresas são liberadas a refuncionamento. A NR4, ela trata de serviço
especializados em Engenharia e Medicina do Trabalho, que é o SESMIT no caso, vai determinar todas as diretrizes, todas as funções que vão atuar como técnicos de segurança, técnico auxiliar de enfermagem, engenheiro de segurança, médico de segurança, enfermeiro, todas as funções que vão ser específicas, na verdade, em relação à engenharia de segurança do trabalho, vão ser tratadas na NR4. E aí a gente pode estar buscando dentro dela, eu tenho dúvida da função a qual eu vou executar. Aí você vai na NR, ela vai dizer quais são as funções que você precisa executar, quais são as atribuições do profissional. E aí, nessa norma, todos os dimensionamentos de SESMIT, a questão de quantidade de pessoas, tudo isso vai ser indicado porque cada empresa ela tem um CNAE, que é um Código Nacional de Empresas, o qual vai indicar qual é o porte dessa empresa, quais são as atividades que essa empresa executa, e a partir daí você vai determinar quais são os profissionais especialistas da área que são requisitados para aquela empresa, e além disso, quem é que deve estar atuando e quais são as suas formas de atuação. Se tem que ser um profissional contratado, efetivo, dedicado àquele espaço, ou que se pode ser um esporádico. A empresa precisa realmente contratar um médico do trabalho, ou ela pode contratar um serviço especializado e um médico do trabalho ir lá fazer uma avaliação de tempo em tempo, entendeu? Tem que ter um técnico de segurança focado naquele espaço, ou a gente precisa fazer a organização da segurança e ter um consultor de segurança do trabalho, um técnico, um engenheiro, fazendo vistorias, fazendo avaliações esporádicas naquele espaço. Então, a NR4 ela vai indicar mais ou menos esse caminho, como é que a gente procede. A NR5 ela vai tratar de CIPA, que eu acho que é um assunto tão batido que a gente nem vai estar abordando muito, mas é basicamente como se montar a CIPA numa empresa, quais são os requisitos, quais são as obrigações, como é que funciona. Toda a questão de CIPA vai ser abordada na NR5, que provavelmente a gente vai estar tratando um pouco mais a fundo, porque uma das partes do curso é mostrar a vocês mais a fundo um pouco a NR5 e a gente montar uma comissão interna aí para a nossa escola. NR6 trata de EPI, conceitos, o que é CA, quando não tem CA, se o CA está vencido, se pode usar, se não pode usar, conceito de EPI, de EPC, de todos os componentes regulamentados que são utilizados para a proteção individual do funcionário, são tratados na NR6. A NR7 vai tratar do controle médico ocupacional, PCMSO, que trata da questão médica mais aprofundada, né? Questão de ASO, os exames que precisam de acordo com a função, quais são os parâmetros que precisam ser utilizados para se ter o PCMSO do funcionário conforme a sua atividade de trabalho. NR8 vai tratar sobre a edificação, né? Essa norma ela vai definir os parâmetros para as edificações, observando se a proteção contra a chuva, isolamento, falta de isolamento também, deve-se observar se as legislações pertinentes de todos os níveis, federal, municipal, estadual, estão sendo atendidas, pois ela vai tratar de forma genérica de como aquela edificação tem que ser concebida para que tenha uma qualidade para que o funcionário atue ali. Por exemplo, a pessoa faz atividade a céu aberto e no espaço próximo a um ambiente, sei lá, um galpão, e ela está o dia todo no sol. E aí você precisa avaliar se aquela edificação tem condições e atende à condição da norma, se não precisaria de uma cobertura ou algo do tipo. E aí vai para frente. NR9, que é o PPRA, né, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ela vai basicamente definir os tipos de riscos químicos, físico, biológico, todos eles para poder a gente estar avaliando o risco ambiental do espaço de trabalho e determinando o PPRA, que aí é um outro documento que vai tratar sobre as atribuições do funcionário também. NR10, batidíssima, famosa na verdade, né? Muita gente só conhece a NR10, para falar a verdade, que trata sobre trabalhos e instalações de serviço e segurança em eletricidade. E aí a gente começa a abrir um pouco o leque, porque além da NR5, também vamos tratar a NR10 um pouco mais a fundo. Não vou aprofundar tanto, porque tem acho que uma matéria específica disso, mas eu acho importante já dar uma pincelada para que vocês vejam. É algo importante para mim estar passando para vocês isso. Mas a NR10 ela vai tratar todas as condições mínimas para garantir a segurança de todos os funcionários que trabalhem com instalações elétricas, tá?
em diversas etapas, incluindo projeto, execução, operação, manutenção, reforma e ampliação. Tudo que for vinculado à parte elétrica, a gente precisa estar atentando-se à NR10. Quando eu falo de projeto, não é que o funcionário que vai estar sentado projetando, ele precisa ter segurança para não tomar choque, por exemplo. Ele precisa, na verdade, entender a NR10 para que o projeto que ele está concebendo atenda aos requisitos da norma e seja seguro para quem vai montar e para quem vai usar. Exemplo, se você vai fazer a instalação de um chuveiro, a NR10 ela determina que chuveiro tem que ter um DR. Então, o projetista, que está na linha de frente da linha de produção desse serviço aqui, ele precisa definir que naquele chuveiro vai ter um DR, porque a NR10 determina que precisa ter. E a partir do momento em que ele insere esse DR, toda a cadeia de montagem, de uso, vai estar protegido. Ou seja, quem vai montar o chuveiro não vai levar choque, em caso de teste, porque o DR vai estar instalado. E quem vai utilizar para banho o chuveiro também não vai levar choque, porque o DR desarma, na verdade, todo o circuito em qualquer fuga mínima de energia. Então, isso aí já é uma segurança a mais. Isso é um exemplo, tá? Questão de operação, se o cara é eletricista, se o cara faz manutenção, se vai fazer reforma no ambiente lá que tem sistemas elétricos, de como fazer essa reforma, se vai ampliar, como é que pode ampliar, quais são as cargas máximas que dá para incluir no painel tal. E assim a gente vai adentrando as questões da NR10 vinculadas à eletricidade. NR11 trata de transporte, movimentação e armazenagem e manuseio de materiais. E aí a gente vai ter a classificação de diversos tipos de materiais. Por exemplo, a gente vê os caminhões de transporte, tem um código atrás, numérico, que indica qual é o produto que está sendo levado, se é inflamável, se não é inflamável. Tem a questão daquelas placas, se é ácido, se é gás, entre outros. Mas a NR11, basicamente, ela trata disso. Ela vai tratar da movimentação e transporte de produtos de um ponto a outro. A NR12, máquinas e equipamentos, também é uma norma importante para vocês avaliarem. Ela trata sobre motores cilíndricos, né? Tipo de motores, essas coisas. Segurança que deve ser aplicada. Se for um motor de rolamento, que tem que ter proteção para que a pessoa não entre, não meta a mão lá e ela acabe se prendendo. A roupa tem que estar presa. O tipo de proteção acústica que aquele motor precisa ter. Se tem que ter isolamento em torno dele. Tudo isso vai ser abordado na NR12. Tipo de sensor para segurança também vai ser indicado lá. NR13, caldeiras e vasos de pressão, é uma norma específica para equipamentos, no caso desses dois. Por serem equipamentos especiais e de alto risco, eles têm uma norma própria que indica os parâmetros, né, de manutenção, o prazo de manutenção para aquilo ali, o tipo de caldeira, como se aplica, como deve-se fazer a manutenção, de quanto tempo e etc. NR14 são os fornos, também rebate da mesma forma da NR13, específico para forno, porque define parâmetros, né? Cuidado com o tipo de gases, as chamas, os líquidos que trabalham ali. E fora isso, a questão acaba que as normas se conversam, né? A questão da segurança em si, para o funcionário trabalhar e atuar naquele equipamento ali. NR15, atividades e operações insalubres, norma importantíssima também, que estão tentando modificar alguns conceitos, alguns contextos dela, mas são bem complicados, porque ela vai tratar sobre a exposição do funcionário em si, né? A atividade insalubre é toda a atividade que faz mal à saúde humana. Então, ruído, condições ionizantes, impacto, calor, tudo isso faz mal ao corpo. Então, essa NR ela vai tratar desses riscos e como se mitigar esses riscos dentro das atividades, ou pelo menos nortear isso. NR16, atividades e operações perigosas, ou seja, é arriscado, né? NR16 ela trata basicamente disso, considera como ocorre além dos limites da tolerância. Quando passa a não ser mais tolerante ao ser humano, passa a ser perigoso. Então, você passa a ter direito à periculosidade também. E aí, essas duas normas geralmente trabalham paralelas, né? Tem a questão lá de delay, que você recebe um, não recebe o outro, que um é maior que o outro. Não vou entrar nesse mérito agora, mas essas duas normas tratam basicamente disso, de insalubridade e periculosidade.
A NR17, ergonomia, é uma NR que entrou na moda, assim, mais ou menos dizendo, início dos anos 2000, onde iniciou-se, na verdade, uma corrida das empresas para para se enquadrar, na verdade, nas leis. E aí, essa norma ela vem norteando até hoje, na verdade, como as empresas devem organizar seus ambientes de trabalho para que o funcionário tenha qualidade de vida nos seus espaços, ou seja, uma cadeira adequada, uma mesa em altura adequada, postura adequada, entre outros, falando assim, algo bem superficial, mas é basicamente isso, tornar o ambiente de trabalho do funcionário saudável para si e para o corpo, principalmente. E aí são diversos sistemas que ela vai abordar, chamando outras normas também, para que tenha-se a condição mínima de conforto para o colaborador executar suas tarefas. A NR18 vai tratar de condições do ambiente de trabalho na indústria, vai se resumir basicamente nas providências que devem ser executadas, né? Em função de um cronograma de obra, risco de acidente de trabalho, entre outros. Então, ela vai ter apenas basicamente usada na construção civil, que é uma das áreas onde mais existem acidentes, mas tem uma norma específica disso, onde trata-se canteiro, trata-se as proteções específicas, como se lidar, por exemplo, em poeiral, que geralmente são obras grandes, onde tem descampado, né, de terra, e aí você tem que estar molhando o tempo todo para mitigar outros riscos de poeira, entre outros. NR19, que trata de explosivos. NR20, líquidos e combustíveis inflamáveis, como se transporta e tudo, e uma norma vai chamando a outra. Essa NR20, por exemplo, líquidos e combustíveis inflamáveis, vai remeter àquela outra norma de transportes, e aí a gente vai amarrando uma coisa com a outra. NR21 trabalha céu aberto, que vai definir o tipo de proteção aos trabalhadores que vão trabalhar em espaços não abrigados, né? Intempéries, que estão sujeitos a intempéries, tanto sol quanto chuva, ou sanitárias mesmo, e algumas condições comuns nos ambientes que são a céu aberto, como na área agrícola, também se aplica. A NR22, ela vai trabalhar com a segurança e saúde na área de mineração. É uma norma específica também, geralmente utilizada em mineradoras, né, como o próprio nome diz, é aplicada à mineração, mas vai definir os trabalhos em mineradoras subterrâneas ou a céu aberto. Todos os tipos de trabalhos com mineração, garimpo, entre outros, vai ser feito todo o padrão de trabalho, segurança para o trabalhador, baseado, além das outras normas, nos requisitos da NR22. A NR23, proteção contra incêndio, ela vai indicar a obrigatoriedade de todas as empresas possuírem proteção, né, contra incêndio, para retirada de pessoal, saídas de emergência, se tiver acesso a público, se não tiver, porque além da segurança do funcionário, você tem que cuidar da segurança do ambiente e das pessoas que aleatoriamente vêm visitar. Então, com isso, você precisa também enquadrar os quesitos da NR23, determinando quais são as melhores formas para mitigar os riscos de incêndio e, se houver o risco de incêndio, como proceder. NR24, condições sanitárias de conforto no local de trabalho. Vai determinar a quantidade obrigatória de banheiros, bebedouros, e aí você consegue, com essa norma, definir, por exemplo, uma universidade com 1.000 alunos, quantos banheiros precisam ter. Quantos banheiros masculinos, quantos banheiros femininos, quantos banheiros de pessoas com necessidades especiais, quantos banheiros por pavimento, se for por andar, e tudo isso a norma vai indicar conforme a quantidade de pessoas. E aí você pensa em bebedouros, todos os equipamentos de uso coletivo que precisam, que são, na verdade, suporte, vou usar a palavra suporte, mas porque eu não estou achando uma outra que use agora que se encaixe melhor, suporte à vida, por exemplo, banheiro para necessidades básicas, água para necessidade básica, entendeu? Seria basicamente isso, é você fazer o cálculo conforme a quantidade de pessoas que habitam aquele espaço, sazonalmente, e aí você determinar a quantidade de equipamentos ou banheiros ou espaços que você precisa para atender aquelas pessoas. NR25 são resíduos industriais, vai determinar como se trata esses resíduos, onde você vai descartar, ou pelo menos como se fazer a eliminação deles, conforme a sua classificação.
NR26, sinalização de segurança, vai determinar os tipos de cores, né? As placas, o tipo de prevenção que você vai fazer visualmente para todos os equipamentos. A fita zebrada vai servir para isso, isso e isso. Aquela plaquinha com a caveirinha serve para isso. Então, cada um daqueles itens vai ser indicado nessa norma e qual a sua utilização. A NR27 trata do registro profissional do técnico de segurança. Ela foi revogada, na verdade, em 2008, mas eu acho uma norma importante, mesmo sendo revogada, para que vocês leiam e tenham um entendimento de como é que trata, na verdade, essa questão do técnico de segurança, como se tratava e como se trata hoje, para que a gente tenha um entendimento de como nossa função é importante. A NR28, fiscalização e penalidades. A norma apresenta os códigos para aplicar penalidade nas empresas que não cumprem os itens das normas regulamentadoras, ou seja, o que é que as normas não estão sendo atendidas, onde os pontos que as normas não estão sendo atendidas é A, B e C, então a norma 28 ela vai indicar qual a penalidade que essa empresa vai ser imposta. A NR29, segurança no trabalho portuário, trabalho com barcos, embarcações, piers, entre outros. A NR30, serviço aquaviário, também recai mais ou menos com o portuário, são transporte, né? NR31, segurança e saúde do trabalhador na agricultura, pecuária, a parte mais da parte de florestal, ambiental, agricultura em si. NR32, segurança do trabalho em serviços de saúde, específico para clínicas, hospitais, todos os ambientes que trabalham com saúde vão estar sendo norteados pela NR32. E aí a gente abre um parêntese aqui para estar falando sobre essa questão do coronavírus novamente, onde diversos meios de comunicação estão indicando que os profissionais da área de saúde estão sendo bastante infectados. A linha de frente, como o pessoal está dizendo, né? Já estamos perdendo na linha de frente. Isso, gente, vem devido à falha da aplicação da NR32. E aí a gente entra naquele primeiro enquadramento que eu conversei com vocês na primeira aula, onde indica que a empresa tem X funcionários registrados, então ela é obrigada a fazer A, B e C. Tem que ter um técnico de segurança porque tem 50 funcionários registrados, 100 funcionários registrados. No caso de hospitais, clínicas, geralmente os médicos não são registrados, os enfermeiros não são registrados. Geralmente são registrados os profissionais de acesso, pessoal da limpeza, pessoal da recepção, pessoal da segurança, que não são, na verdade, o grosso do funcionamento. E aí você desenquadra a obrigatoriedade de um profissional especialista na área de segurança e, a partir daí, você começa a permitir essa migração, né? Esse furo, realmente, da segurança em relação a essa aplicação, já que não tem alguém especialista ali focado dentro do espaço para estar aplicando aquela norma e fazendo ela valer. Imagine uma clínica aí grande, com um porte de 100 funcionários rotativos, 100 funcionários no total. Pela lei, ela teria a obrigação de ter um técnico de segurança no mínimo. Porém, o que ocorre é que esses 100 funcionários, dos quais a empresa utiliza, a clínica ou o hospital utiliza durante o período, geralmente 30 ou 20 são registrados, que são os funcionários de suporte. E aí os outros 70 não são. Então desenquadra e acaba tirando essa empresa, esse hospital ou essa clínica, do enquadramento obrigatório de ter um profissional especialista. E aí ocorre o que está acontecendo agora. A NR33 ela vai trabalhar também com segurança do trabalho na agricultura, pecuária, exploração e agricultura. E aí a gente fala algumas dicas de aplicação das normas, tá? Quando a gente fala em aplicação de norma, como eu já falei até no início da apresentação, é importante você estar sempre atualizado. Não adianta você chegar agora no curso, ler a norma, li a norma, sei lá, NR12, li toda, já sei tudo dela. Você vai saber, na verdade, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você talvez nem lembre que existe. Você vai saber que existe a NR12, mas não vai saber exatamente do que é. Você vai saber que existe a NR20, mas não vai saber exatamente do que é. Mas pode ser que em algum momento você necessite do conhecimento daquela norma e aí você precise estar consultando. E uma das dicas que eu falo, eu já falei inclusive, é você consultar a última versão. O Ministério do Trabalho tem um site onde as normas são disponibilizadas de forma gratuita.
Não precisa comprar, não precisa fazer nada. Acessa e lê a norma com todas as modificações que foram aplicadas e estão vigentes. Então, a dica principal que eu dou é essa daí. Outra questão, em relação à aplicação de alguns quesitos, é quando o seu empregador ele tiver dificuldade em aceitar algumas regras de norma que precisam ser aplicadas, o interessante é você contrapor isso com custos. Quanto que custa isso se ele não aplicar? Qual o custo se um funcionário se acidentar porque o item tal da norma está sendo descumprido? E aí ele vai avaliar em questão de valores se é mais viável ele deixar um funcionário perder uma mão ou instalar um sensor em um equipamento. E aí você tem que ter esse respaldo. O sensor custa 8.000 para fazer a instalação. O funcionário perder uma mão, indenização de sei lá quanto. Então, são essas condições que às vezes você consegue estar colocando ao seu empregador, que não tem muitas vezes a visão técnica e acha que segurança do trabalho acaba sendo, infelizmente, frescura. E outra condição é que se ele não vier a acatar, você de alguma forma faça uma documentação sugerindo aquilo ali, com um item de assinatura aprovado e reprovado. Por exemplo, a instalação do sensor, todo um laudo técnico indicando o que é que acontece, se for, se não for, os custos ou não os custos. E não chega aí e se fala de boca. Você monta uma documentação e entrega ao seu patrão, seu empregador. Dá uma lida, aprova ou reprova. Se ele aprovar, ótimo, ele vai botar um X no aprovado e vai assinar. Se ele reprovar, também vai botar um X no reprovado e assinar, e você vai guardar aquela cópia. Porque, caso venha a ocorrer um acidente, você tem o respaldo da lei, onde você indicou a necessidade daquilo, e um elemento superior a você bloqueou. Então, ele assumiu automaticamente a responsabilidade sobre aquele ato. Se vier uma questão jurídica, pelo menos você tem um documento que comprova que você indicou a empresa, né? Como técnico especialista, você indicou à empresa a necessidade daquilo e o seu empregador não entendeu a necessidade. Sempre que buscar as normas, está aqui o site do governo, que eu falei. Mas se você botar no Google normas NEs atualizadas, pum, dá o Enter, vai ter lá. Ministério do Trabalho, e aí você vai colocar, né? Clicar lá e ele vai direto para esse link, e lá de link em link você vai abrindo as normas e vai tendo conhecimento de todas. E aí tem que verificar quem é essas normas que estão sendo modificadas nessa atualização que o governo está fazendo, quais foram canceladas, quais foram mantidas, o que foi mantido dentro das normas que foram atualizadas, tudo isso. E aí você tem a obrigação, na verdade, de estar acompanhando isso de forma próxima, porque basicamente o nosso trabalho é aplicar isso. É como um médico. O médico ele trata da saúde. Então, todo o sistema de saúde, todo o conhecimento dentro da área onde ele atua, que for novo, por obrigação ele precisa estar consciente, estar ciente daquilo ali, estar antenado, na verdade. Imagine se tiver um médico que ainda hoje prescreve bezetacil para tudo quanto é doença, como era nos anos 80, 90. Né? A medicina já evoluiu muito além disso. Inclusive, a bezetacil é um dos últimos recursos, porque ainda é um remédio que consegue combater praticamente tudo. Então, digamos que é uma segurança biológica da medicina. Ou seja, no último recurso, quando nada funcionar, põe bezetacil. E aí a medicina evoluiu, hoje a gente vê diversos recursos sendo aplicados. Em alguns casos, dipirona serve para tudo, mas é uma modificação do sistema, onde ele, como médico, se atualizou, e um médico formado em 2010 vai ter o mesmo conceito de um médico formado nos anos 80, que vai ter o mesmo conceito do médico formado em 2019. Ou seja, a aplicação da medicação é única para todos. O que modifica é um remédio ou outro, mas que todos entendem que remédio A, B e C servem. E nós, como técnicos da área, temos que entender quais são essas normas que se aplicam, se existe uma norma específica para aquilo e aquela norma tem que ser aplicada. A empresa está aplicando? Está. Onde tem que melhorar? Aqui, aqui, aqui. Onde é que está bom? Aqui, aqui, aqui. E aí a gente vai enquadrando as empresas, os lugares onde a gente estiver atuando, para sempre estar dentro da norma, mitigando todos os erros, mitigando todos os riscos, na verdade, de multas e acidentes, se simplesmente a gente aplicar o que a norma está dizendo. Acho que só, gente. A gente acabou conseguindo passar o slide inteiro.
Vou estar repassando essa aula para vocês. Eu peço, por favor, que me enviem as atividades. Como a gente está em modo remoto, eu não gostaria de estar acumulando, porque quando a gente retornar, a gente vai ter que correr muito para não perder o calendário. Para que vocês formem no período que está acordado com a escola, e aí a gente vai estar mais perto de vocês, vai ser mais fácil, mas eu preciso dessas atividades porque elas foram passadas muito antes da situação que estamos hoje, tá bom? Espero que tenham gostado do material. Qualquer coisa que precisarem, meu WhatsApp está disponível, podem estar enviando mensagens que eu respondo, tá bom? Muito obrigada.